um time praticamente todo reserva. Sabe que na nova animação dos Smurfs, que está presente agora nos cinemas de Porto Alegre, não é Gargamel o grande inimigo, né, dos Smurfs, é o Razamel, que é o irmão do Gargamel. Né? O Gargamel, ele é um coadjuvante, na verdade, né? O Razamel, ele vai atrás dos Smurfs e tenta, é um livro do poder, da magia, tal qual, por exemplo, o Superman. O novo Superman, que também está no cinema, tem o Krypto. Você sabia? O cachorrinho, aquele, né, queridinho e tal. Dizem que é por animação e tal, mas que parece que teve alguma imagem de verdade e tal dos jogadores. Foi isso que eu vi no final de semana, né? Os Smurfs no sábado e o Superman no domingo. Tá, explica agora. Não sei se teve futebol, não estou interessado sobre futebol do final de semana. Tu andou pro jogo do Inter. O que me interessa mesmo é quarta-feira, né? Quarta-feira eu aproveitei meu final de semana de folga, né? Eu te vi na coletiva ontem. Mas brincadeiras à parte, tá? Brincadeiras à parte. Eu acho que o Internacional, ele teve o resultado que ele, Inter, se propôs. Quando o Roger coloca esse time em campo, ele, por mais que diga, o risco era calculado, ele sabia que ele ia perder o jogo, mas ele não sabia que ele seria amassado, talvez, pelo Flamengo. O Flamengo, com 12 minutos, ele tinha encerrado o jogo. Poderia simplesmente ter usado os outros 78 minutos de partida como acréscimo, basicamente, o árbitro que estava no Beira-Rio. Agora, a grande questão do jogo, e aqui eu fiz a brincadeira com o cinema e até mesmo os jogadores, né? Também a gente viu que tinha muitos que não estavam dividindo, que não estavam entrando no jogo, que não estavam conectados com a partida. Essa é a minha grande lástima. Porque dos 11 que entraram, que são reservas e que daqui a pouco poderiam ter colocado uma pulguinha atrás da orelha do Roger, olha só, eu posso beliscar uma vaguinha nesse time na quarta-feira, hein? Dos 11, só 2, ao meu ver, são postulantes a algo. Tá? Rafael Borré, que eu colocaria tranquilamente no lugar do Bruno Tabata, e o Gustavo Prado, que daria a oportunidade num segundo tempo, não como titular. Eu escalaria o Inter com Rocher, Aguirre, Vitor, o Juninho, Bernabei, Thiago Maia de 5 num 4-1-3-2, Alan Rodrigues, Alan Patrick e Wesley, com o Rafael Borré e o Ricardo Matias. Eu vou fazer só mais uma figura de linguagem, time seria tá? atropelado pelo Flamengo como foi ontem. Eu vou fazer só mais uma figura de linguagem, tá? Ontem, na transmissão do Vozes do Gigante, após a coletiva do Roger Machado, quando ele fala que o Internacional tem de neutralizar o Jorginho. Eu vou fazer uma figura de linguagem aqui que talvez vocês entendam. O maior jogo da história do Internacional, um jogador teve de se sacrificar na partida, taticamente. Esse jogador, é claro, é um jogador extraclasse, Fernandão, camisa 9 do Internacional, que não jogou para marcar o Mota. Tá? Nessa escalação que eu propus, eu colocaria o Rafael Borré em cima do Jorginho, e o Jorginho não poderia jogar. E o Alan Rodrigues em cima do De Arrascaeta, porque esse é outro que não pode jogar. O resto, aí é combate, aí é pau. E aí, meu amigo, se não for assim, não adianta nada. A arquibancada, é guerra. Tem que chegar com 1 minuto de jogo e aproveitar esse descanso do final de semana e já ter umas 3, 4 bolas no gol do Flamengo. Eu quero ouvir o Ribeiro, mas antes eu quero te dizer que esse time que tu projetou tomaria um laço do Flamengo, porque ontem o principal erro do Roger, e eu falei aqui no programa sexta-feira, inclusive eu duvidei que o Roger fosse entrar com 2 jogadores só no meio campo e ele conseguiu essa façanha. E eu lembrei ainda, quando o Grêmio jogou com 2 meio-campistas contra o Corinthians, tomou 3-0 em casa, e eu falei, se ele entrar assim, ele vai tomar uma roda. O que aconteceu? Tomou uma roda. 3-0 rapidinho. Não existe entrar com 2 jogadores no meio campo, gente. Tem que ouvir o complemento do Ernst. Ele está propondo entrar com 2 centroavantes, mais Alan Patrick e Wesley. Ele está propondo funções de neutralização para os jogadores que entram em campo quando não tem a bola. Acho que o Borré vai neutralizar o Jorginho. E quando tem a bola, tu tem um volume maior de jogadores na frente. Eu acho que o Borré vai neutralizar o Jorginho. Eu não... cara, acho que não, tá? Acho difícil. Tá de brincadeira. Acho difícil, tá? Mas tu não pode grudar o Alan Patrick ali, que seria pior ainda. O Alan Patrick
não marca. Eu entraria com um time diferente, mas o Ernst tem um ponto, e é um ponto que eu acho que é bem considerável, sim. Cara, nunca funcionou dois centroavantes, vocês estão propondo entrar com dois centroavantes. Depende das funções. No jogo mais importante do ano. Calma que eu não tô propondo, eu tô dizendo que o meu time não era esse. Com o time. Eu tô dizendo que ele tem um ponto, que eu não entraria com esse time, mas que ele tem um ponto. O Borré não é centroavante. E que é respeitável a ideia dele. O Borré é segundo atacante e o time que eu entraria... Funcionou quando o Borré e o Valência juntos, não funcionou nunca. Mas é por conta do Valência, não por conta do Valência, não por Valência, não existe dois atacantes, Ernest. Eu entraria com... Tu tira o teu meio campo, que é o principal setor. Eu entraria com o primeiro volante, mais Thiago Maia saindo pela esquerda, o Alan Rodrigues saindo pela direita, quase um losango, o Alan Patrick na frente, com o Wesley com mais liberdade do que ponteiro, ao lado do Ricardo Matias. Eu entraria com um sistema de tripé mesmo, um volante fixo, né? Que nesse caso pode ser o Richard, que é um cara para neutralizar. Esse é o cara que vai anular do Inter. Esse é o cara que eu pegaria o Arrascaeta. Ó, o Richard é o vigia do Arrascaeta. Tu me desculpa, mas o Richard não pode vestir a camisa do Internacional. O Luiz Otávio, então. O Richard, ele é um absurdo vestir a camisa do Internacional. Ou o Luiz Otávio, né? Eu entendo o teu ponto, mas eu entraria com 3 jogadores no meio de campo para igualar numericamente. E aí sim eu acho que tu consegue anular pelo menos o Arrascaeta, porque o Jorginho joga numa posição mais atrás. Mas eu queria dizer o seguinte... o ponto do Ernst, Bruno, me desculpa, tá? Eu não entraria com o time do Ernst, eu entraria com 3 volantes. Mas é porque eu sou meio retranqueiro também. O time do Ernst não é um absurdo. O Flamengo no Beira-Rio ontem. Que alguém disser que vai entrar com 2 atacantes é um absurdo. Toda vez que o Flamengo foi pressionado na saída de bola, ele ou deu o chutão ou ele errou o passe. E olha que o Flamengo tem qualidade. Eu quero dizer só uma coisa, absurdo, tá? O Ernst tem um ponto. Deixa eu dizer uma coisa que vocês não aprendem. Eu avisei que o Inter ia tomar uma roda com 2 jogadores no meio. E tomou. E aí vocês estão defendendo repetição de 2 jogadores no meio. Ouviu o time Ao contrário. Meu Deus. Eu botei um jogador no meio. Eu não quero 2 atacantes, eu quero um só, mas eu só tô entendendo o ponto do Ernst que foi bem explicado. Eu só não desconsidero as ideias dos outros, cara. Eu só quero dizer uma coisa, tá? Eu achei bem grave o que aconteceu no Beira-Rio ontem. Eu tô falando de futebol. Eu acho que o Inter se preparou mal para isso, para esse jogo agora de quarta-feira. A preparação foi completamente equivocada. Essa história de rifar jogo tá errado. Muitos normalizaram o Inter tomar 3 gols em casa do Flamengo. O Inter foi amassado pelo Flamengo de novo. E aí pode debater se era reserva, se não era reserva. E outra coisa, cadê o D'Alessandro, hein? O D'Alessandro não aparece mais para falar. Eu não vi um discurso de ninguém do Internacional, nem do Roger, nem da diretoria, nem do D'Alessandro não apareceu, né? Para dar alguma satisfação ao torcedor. Se estão achando normal o que aconteceu ontem no Beira-Rio, claro que para mim, Pedro, me serve, mas eu achei um absurdo o que aconteceu ontem no Beira-Rio, futebolisticamente falando. Eu gostaria de parabenizar o Ernst e também eu vou ser um pouco corporativista hoje, desculpa. O Sonda, repórter da Band, e o Ernst, repórter do Voz do Gigante, que é o do nosso Donos da Bola. Porque eu acho que ontem eles fizeram as perguntas mais pertinentes da coletiva com o Roger. Né? O Roger tinha que explicar, porque depois de tomar 3, resolveu colocar os titulares. Se a ideia era preservar todo mundo, não tinha nexo isso aí. Tá? E o Ernst fez uma leitura que foi condenada pelo Roger. O Roger ficou brabo, entendeu? E o Roger está errado. E na saída dos jogadores, o fato veio comprovando que o Roger está errado. O torcedor não apoiou o Internacional ontem depois do jogo por amor incondicional. Pelo contrário, você tem até nota aí, né? Da torcida. Não tem nada de apoio e amor incondicional. O que teve é pressão. Quando a torcida fala quarta-feira é guerra, ela está apoiando? Claro que ela está apoiando, mas ela está cobrando e está pressionando também. Então o Roger não entra nessa, tá, de ficar brabinho quando a gente faz uma leitura verdadeira. Aliás, eu ia falar uma matéria sobre verdade, mas vou deixar para amanhã, tá? Eu quero dizer para vocês o seguinte, o torcedor do Internacional está cobrando, sabe? Deu de brincadeira, né? Legal, mas agora, tá? Vamos lá, né? É isso aí. Então se atente para isso aí. E mais, Ribeiro, é tão cobrança que hoje, pela parte da manhã, a Popular lançou uma nota no seu Instagram, nas redes sociais. Tá colocando também, até a gente está colocando as imagens
da cobrança também foi feita pela camisa 12, né? Alguns jogadores, a gente sabe que a qualidade está mal por causa do celular, né? Mas olha só, a Popular coloca, os últimos jogos e resultados do Beira-Rio foram muito ruins e não representam a nossa história de tradição de amassar todo e qualquer adversário na nossa casa. Não confundam apoio incondicional com conivência. A quinta-feira será para comemorar ou para muitos fazer as malas e irem embora. Não existe outro dia, não existe outro jogo. A nossa história mostra quem somos, o time de Bolívar, Índio, Magrão, Guinha Azul, Dunga, sinônimos de raça, entrega e vontade. Sem contar essas imagens aí da camisa 12 que foram ao estacionamento do Beira-Rio, cobrar os jogadores a saída dos carros ali e tal, quando eles vão embora para casa. Ou seja, o Roger, eu entendo que ele quis pegar e proteger o grupo e tudo mais, pode usar o repórter e a pergunta como um bode expiatório, mas a fuga da realidade, ela não pode ser excluída, tá? Da avaliação e do pensamento do vestiário do Inter. 8h80, Ribeirinho. Vamos lá, aqui, ó.